Velho, depende muito tipo, do que tu quer numa casa, porque na Paradigma a gente sente que tem muita gente que, além de ganhar dinheiro, porque eu acho que em cripto a maior parte do pessoal quer isso, a pessoa quer aprender. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. Se você já é aqui do canal, você já não aguenta mais me ouvir falando bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto, mas sejam bem-vindos. Eu tô animado pro papo de hoje, porque a gente vai conversar com o Guiriba. Eu até brinquei com ele, né? Já virei íntimo dele, já estamos chamando, todo mundo chamando ele de Guiriba aqui. E por que a gente chamou o Guiriba para conversar com a gente? O Guiriba trabalha com uma coisa muito legal. Ele trabalha com research, né? Com a pesquisa dentro de universo de cripto. E ele trabalha em uma das mais conhecidas casas de research de cripto no Brasil, que é a Paradigm Education. E o que me animou bastante no papo com ele é que, além de falar de research, como que funciona uma casa de research, a realidade do trabalho, ele é especializado em DAOs, que é uma coisa que é um tema que me anima muito, porque eu vejo um potencial fantástico em DAOs e no crescimento delas e o impacto que elas vão causar na sociedade. Então ele vai contar um pouco para a gente de como que é pesquisar sobre DAOs, mas principalmente de como é participar de algumas das DAOs mais interessantes do Brasil e do mundo. Então, Guiriba, se apresenta aí para a gente. Pô, gente, e aí? Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora você está vendo a gente aí, mas é um prazer estar aqui falando com o Estevão e o Kenneth. É legal pra caramba. Eu gosto muito de falar de DAO e de pesquisar também. Então, eu vou vir aqui falar. Eu trabalho com research, contribuo em algumas DAOs, mas principalmente sou um puta entusiasta. Assim, sempre gostei muito de estudar sobre cripto e não tenho nenhum know-how de mercado financeiro, nada. Fui mais na curiosidade, lendo documentação, o que qualquer um pode fazer aí, tá aberto para geral. E aí, vamos aí responder as perguntas dos caras aí, que tenho certeza que eles vão me ferrar. Mas olha, então é assim, você é o famoso nerdão. Total, velho. Sempre. Aprendeu na unha e na porrada. É que na real, velho, tipo, eu queria aprender, mexer com cripto, só que eu era muito duro, não tinha grana. E aí eu tinha que estudar para perder menos grana possível, né? Então eu ia ler documentação, essas paradas. Perdi a grana do mesmo jeito, mas ainda assim eu aprendi, sabe? Então foi interessante. Teve um ganho aí, né, cara? Então pelo menos você conseguiu contribuir do outro lado. Né? Ganhei de uma cinzenta ansiedade, mas dinheiro, que é bom, nada. Muito bom. Cara, eu sou da área de administração, sou professor na área de gestão, MBA, então sempre gostei de estudar como as organizações vão evoluindo. E eu acompanhei, cara, sentado de camarote, toda a revolução ágil. Então a chegada das metodologias ágeis de gestão dentro das empresas veio, claro, da indústria de software. Estou curioso pra caramba para entender mais e cada vez que eu chego perto de DAOs, o assunto me seduz mais também. Então tenho certeza que eu vou aprender bastante hoje. Não sei se vou ganhar dinheiro, mas aprender com certeza. E eu sou o Estevão Riso, host aqui do episódio, trabalho há muitos anos com marketing, hoje estou em marketing dentro de cripto e estou cada vez mais apaixonado pelo tema blockchain, cripto e DAOs. Então, Guiriba, vamos começar com o seguinte, o que eu quero saber de você, né? O que exatamente faz uma casa de research de cripto, né? Como que ela funciona, como que eu avalio para saber a qualidade de uma casa de research, afinal a Paradigm é famosa, mas não é a única, né? Então, como que eu faço para saber se aquela casa que eu estou lá querendo assinar o plano dela vale o meu dinheiro? E como que é o seu trampo lá no dia a dia? Tipo, é nerdagem mesmo sentar lá e ficar lá o dia inteiro? Conta pra gente essas três coisas. Então, eu sou suspeito de falar, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Mas, primeiro, né? Como é trampar numa casa de research? É muito bom, mas também tipo, a gente sempre tem que estar analisando coisas que ninguém está olhando. Então, acho que isso que é a parte mais difícil, né? E isso é tipo ficar no Discord o dia inteiro, ficar no Twitter o dia inteiro, ficar olhando da on-chain o dia inteiro. E lá no Paradigma, cada um tem uma vertente. A gente tem o Chico, que é muito mais um cara de análise macro e análise micro de tokens. Eu sempre fico fuçando em DAO para tentar encontrar alguma coisa. O Felipe faz tudo, né? O Felipe é manjo de todas as áreas. Mas a gente sempre tem esses nichos, assim. Então, acho que o primeiro passo é, tipo, no meu caso, identificar o que eu gosto, o que eu consigo entender mais, mas nunca ficar muito fechado naquilo. Então, no meu dia a dia, eu sempre fico olhando notícia, porque eu faço um artigo semanal de notícias lá. Então, e não é uma coisa tipo, só de DAO. Não, é de NFT, DAO, DeFi, blockchain que lançou. Então, eu sempre tenho que estar por dentro sobre isso. E também sempre olhando dados on-chain. Então, a gente usa várias ferramentas, como Parsec, Nansen, Arcan, várias ferramentas assim, cada uma para um nicho. Eu vou olhar um NFT, eu vou olhar uma ferramenta XYZ, DeFi, outra. O Parsec é muito bom para quase tudo, mas ele também não tem todas as blockchains. Aí usa o Nansen para rastrear a carteira, e a gente vai
fazendo as pesquisas com base nisso e tentando produzir conteúdo a partir das pesquisas que a gente faz. Mas e sobre a qualidade? Como é que eu faço? Eu quero lá, sem vender peixe da sua... Como é que você faz para avaliar, assim, tá? Eu sei que essa casa é séria. Velho, depende muito tipo, do que tu quer numa casa, porque na Paradigma a gente sente que tem muita gente que, além de ganhar dinheiro, porque eu acho que em cripto a maior parte do pessoal quer isso, a pessoa quer aprender, entendeu? Tipo assim, a Uniswap tem o token Uni. Tá, mas como que funciona? Será que faz sentido? Qual que é o racional por trás? Na Paradigma você vai aprender isso, provavelmente. E além das carteiras que tem lá e tal. Já outras casas de research, você vê que foi um foco muito mais em ganho especulativo financeiro. Tipo, porra, o token XYZ vai subir, compra aqui, paga o pacote e vai. E não tem nenhum problema. São nichos, entendeu? Então eu acho que o primeiro passo é, tipo, identificar qual é o nicho que a casa está tentando atingir. E se ela atinge, show de bola. A grande questão é se a casa, e eu aqui no Brasil eu não vejo muito disso, mas eu já vi isso no exterior, se a casa está vendendo uma moeda em que ela está investida. Isso sim, eu acho que é uma prática desonesta. Aqui eu não vejo isso, mas a gente sabe que, tipo assim, no Twitter, né, focando mais no Twitter, influencers, a gente vê muito influencer estilando o projeto que ele tem uma bag investida, né? E casa de research, a gente vê, tipo assim, a gente tem a Delphi Digital, por exemplo. Aí a Delphi Digital aporta no projeto XYZ. E ela vai lá e faz uma pesquisa muito foda sobre o projeto que ela aportou. A qualidade, por que ele é bom, por que ele vai estourar. E isso é totalmente normal. Porque assim, uma casa de research pode virar um fundo de investimento. Só que a partir do momento que as coisas começam a confundir, que é o problema. Aqui no Brasil, não vi nada disso, mas eu acho que no exterior isso deve ter muito forte. Então, sempre que eu leio uma pesquisa de uma casa de research de fora, eu sempre analiso para ver se ela tem investimento no projeto, para ver se não está enviesado. Eu vou te pedir para fazer, eu conheço, mas eu queria que você, porque é uma palavrinha difícil de explicar, explica Shila pra galera. Nossa, foi mal, velho. Manda uma dessa aqui, né? Foda. Mas, velho, Shila é basicamente você falar de uma coisa que é boa, e até pode ser boa, mas falar de uma coisa que é boa para benefício próprio, sabe? Por exemplo, compre o token X porque ele é ótimo, mas no fundo eu comprei o token X há muito tempo atrás e venho falando isso sempre pro pessoal comprar. Aí vai chegar um ponto que eu vou vender, eu vou lucrar, independente se o token X é bom ou não, eu vou ter lucrado. Mas, querido, então fala aqui pra gente uma coisa. A gente falou de research, termo técnico em inglês, né, que é uma casa de pesquisa. Depois você falou de uma bag, né, que é a cesta de coisa. Aí falamos de Shila. E até agora a gente falou DAO. Então, explica um pouco pra galera que tá aqui com a gente o que é... E assim, eu sei que esse é um termo ainda difícil até de explicar, né, mas o que é uma DAO? O que você entende que é uma DAO? Olha, para mim, DAO, assim, a princípio é uma comunidade, né, online, em que pessoas que têm um objetivo em comum se unem para conseguir executá-lo. Assim, a princípio é isso. Só que, na minha opinião, tipo, que tem o diferencial de DAOs, existem várias terminologias que não vou entrar aqui, mas tipo DAOs, DOs, DACs, várias terminologias que não vale entrar agora, mas o meu ponto é que ela usa como infraestrutura blockchain, né? Banco de dados distribuído, que traz transparência, confiabilidade, etc., que a gente usa isso no mercado financeiro descentralizado e agora a gente constrói comunidades sobre ele. Então, assim, até pegando o termo, explicando o termo em si, né, é uma Decentralized Autonomous Organization, ou uma organização autônoma descentralizada. Ô, Guiriba, muito legal, cara, porque é a primeira vez que eu vi alguém definir DAO que não define pela sigla. Você sabe que eu uso muito isso nas discussões de metaverso, que as pessoas tentam, coisa de professor, assim, né? Quer explicar o negócio, fala, metaverso, meta que vai além do universo. E isso não ajuda a gente a entender. Então, acho que você deixou muito claro o que é feito muito mais do que o significado da sigla. Né? Eu acho que em cripto a gente é muito apegado às siglas, e em termos em inglês que ninguém entende, como Shila e Bags, né? Mas eu acho que a gente é muito apegado, e assim, não tem nenhum problema. O problema é que quanto mais termos difíceis a gente usar, menor vai ser a adoção no mainstream, né? Mas, cara, é super compreensível. Eu falo bastante isso, né? Quando você trabalha no mercado, você começa a querer conseguir transmitir mais informação em menos tempo. Então a gente vai picotando, né? Tudo vai virando sigla. E outra, a gente estuda muito esses conteúdos vindos em inglês. Então, às vezes, a gente não consegue fazer a tradução, porque é como você está acostumado a ler no dia a dia, né? Mas o grande problema é que, tipo, eu tenho um termo que não tem nada a ver com DAO, mas é só um ponto sobre siglas. Tem um mercado de RWA, né? Real World Assets, que é uma parada que eu também pesquiso. E no mercado tradicional tem uma sigla igualzinha de RWA, que é Risk Weighted Assets, se eu não me engano.
E são coisas totalmente diferentes, mas que cripto inventou uma sigla, né? E aí o mercado financeiro também tem. Então o mercado não consegue conversar, porque tem siglas... A mesma sigla significando duas coisas para Exatamente. mercados diferentes. Então, para a galera que não é muito do inglês, a RWA, Real World Assets, é bens de mundo real ou de mundo físico, né? Isso. O Kennedy hoje vai dar um tapa na minha cara. Para de explicar a sigla, Estevão. Tá certo, pô. Então tá, e agora então eu quero um ponto bem legal. Você pesquisa isso, né, com profundidade. Conta um pouco pra gente de como é que tá o cenário global, nacional, e até um pouco de que você tem visto de DAOs legais, assim, pra gente ficar de olho. Pô, velho, então, tipo, depende muito do que tu quer, sabe? Por exemplo, tem DAOs para todos os gostos e sabores, eu falo. Porque, tipo, tem DAOs sociais, que é, tipo, não é necessariamente uma coisa técnica, então você consegue construir coisas sem necessariamente saber sobre o mercado financeiro descentralizado, sobre NFTs, como, tipo, a gente tem a Finite Benefits, que é uma DAO bem antiga, mas que é uma DAO bem massa. A Nouns, que está bem proeminente hoje em dia. Ano passado estava um pouco mais, mas é bem proeminente. A Nouns é uma... Só para falar dessa em específico, uma DAO que leiloa um NFT por dia, que é um voto. E aí, com esse voto, você pode apresentar propostas, qualquer que seja ela, né? Então, é uma DAO social, não tem uma coisa técnica por trás. Mas tem DAOs muito legais também voltadas para DeFi, que é o mercado financeiro descentralizado. E muito além da Uniswap, eu digo, sabe? DAOs mais complexas, como a Curve, ou a gente fala que tem a Curve Wars, né, que é uma briga por governança. Então a gente tem várias DAOs de DeFi também surgindo, e o que eu tenho em minha expectativa é que surjam muito mais em blockchains fora da Ethereum, né, tipo a Optimism, a Arbitrum, são blockchains que eu tenho a expectativa que surjam mais DAOs voltadas para DeFi, mas são DAOs que eu gosto muito. E você tem visto, assim, a gente está no meio do bear market agora, né? Porra. Mas, Fala, continua, não, explica. Pô, sei lá, desde o final do ano passado, tipo, que, né, todo mundo tava morrendo porque a FTX quebrou, tipo, desde o começo de janeiro eu tô sentindo que melhorou, pra mim, pelo menos, melhorou bastante, sabe? Não só pelo preço, mas pelo entusiasmo da galera, sabe? Tipo assim, as DAOs tem uma coisa muito feia que rolou no bear market de DAOs, que, tipo, the runaway, né, a grana que elas têm que pagar, a galera tá acabando. Então tem DAOs fechando. Essa semana teve uma proposta que foi aprovada, que uma DAO tá querendo comprar outra, porque outra tá falindo. Então, tipo, isso tá acontecendo porque, tipo, DAOs tem que pagar salários, né, de contribuidores. E se não tem receita porque tá no bear market, como que faz? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então a gente tá vendo M&A de DAO comprando outra, DAOs mudando de ramo para conseguir dinheiro, sempre isso. Mas sabe que eu acho que isso é uma coisa boa? Eu e o Kenan que passamos, a gente viu a história da bolha, o estouro da bolha da internet, né? A gente passou por um momento onde tinha muito dinheiro fácil no mercado e surgiu muita coisa. E é muito fácil você crescer na era do dinheiro de graça, dinheiro saindo de todos os lados. E esses momentos são o momento de dar uma limpada e forçar as empresas... Eu estou colocando o DAO como um tipo de empresa, né? Mas as empresas não produtivas ou sem a capacidade de se sustentar a terem que, né, ou vão se virar ou vão sair do mercado. É porque eu acho que, tipo, DAOs não tinham modelos de negócio bem definidos, né? Porque a gente é uma comunidade, toda essa vibe hippie, da hora pra cacete, que eu gosto. Mas no fim do dia, precisa fazer dinheiro pra pagar a galera, né? E aí, tipo, não tinha um modelo de negócio muito bem definido, e aí o dinheiro não entrava e só saía. E não saía um pouco. Eu lembro que teve um mês que a Yearn Finance, que é uma DAO que eu amo, sabe? Ela nasceu em 2020, não sei se vocês conhecem, mas a Yearn é uma DAO que nasceu pura, assim, imaculada, linda, que foi criada pelo André Cronje, né, que hoje ele trabalha na Phantom. E ela era fantástica, tipo, tinha uma cultura muito grande, um movimento cultural muito foda. Só que, tipo, eles gastavam dinheiros absurdos com salários. Tinha nego lá que ganhava, tipo, $100 mil por mês. Mais de tipo 5, 6 devs, assim, ganhando. E aí o pessoal foi cortando salário, cortando contribuidor, mudando modelo de negócio, e hoje em dia ela está conseguindo recuperar um pouquinho do que ela era. Mas a gente viu que faltou modelo de negócio, faltou definição, faltou gestão de risco, salário, que é coisa que uma empresa tem. Só que o pessoal falava, não somos uma empresa, somos uma DAO. E aí acabou degringolando. Caramba, tem que conseguir dosar isso, né? E Guiriba, eu queria tentar trazer a conversa para um tom um pouquinho mais técnico, na medida do possível, para a gente poder aprender aqui, para a nossa audiência aprender também. Então você, analisou DAO pra caramba aí já, né? Conhece, falou, citou vários nomes aqui no programa, que a gente depois vai botar os links ali embaixo para a galera, né? Não precisa decorar tudo aí. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara, você chegou, projeto novo, você ouviu falar pela primeira vez, alguém mencionou, você acessou.
que são, assim, algumas red flags que você fala assim, putz, cara, tá cheirando mal, assim, o que normalmente são indicadores, indícios de que, putz, de repente a coisa não vai ser muito legal no projeto? Então, velho, tipo, depende muito do perfil da pessoa. Por quê, né? Uma red flag que é fato, é objetivo, né? Não é subjetivo. Alocação de tokens, por exemplo. Tem DAOs, a gente fala muito de que se projetos precisam de tokens de verdade, não sei, sabe? Hoje em dia a gente tem muita discussão, mas 90% das DAOs emitem tokens por algum motivo, normalmente para ganhar dinheiro. E aí elas fazem isso, e aí a gente tem que entender como que é a alocação desses tokens. Tipo, tem DAOs que é 100% para a comunidade, né? Tem DAOs que às vezes é uma parte para o time, uma parte para os desenvolvedores, uma parte para os investidores. Como que é essa alocação? Tem período de vesting, e vesting é o período em que os investidores não podem vender, né, dumpar esses tokens. Qual que é? Quem são esses investidores? Eles têm um costume de vender tudo que eles compram? Essas red flags é uma coisa objetiva, sabe? Isso você consegue... Quem são os investidores é o screening do investidor mesmo, o histórico do cara em projetos Exato. que ele participou antes. E você tem twitters, né? Eu tenho uma listinha com twitters assim, que eles analisam como que cada venture capital se comporta, né? Então, por exemplo, gente, dia 15 a 16Z vai liberar o vesting dela da Uniswap. Vamos ver se eles vão vender. Chegando dia 16, vai embora tudo. Então, eles analisam isso. Então, tipo, você consegue, não é simples isso, mas a parte de alocação, sim, porque em tese está no tokenomics, no white paper que eles liberam. Então, isso você consegue fazer. Agora, isso que eu falei, tipo assim, identificar qual o comportamento dos venture capitals, os fundadores, qual o comportamento deles, né, qual é o track record que eles têm, né, como que eles se comportaram em projetos anteriores, se existe isso, eu acho que é um bom critério objetivo. Mas muito mais do que isso, tipo, qual que é o produto da DAO? Como que ela vai fazer dinheiro? E isso é difícil de você conseguir definir, porque, por exemplo, a Nouns, que é uma DAO totalmente maluca, tipo assim, a única forma de receita que ela tem é vender um NFT que é um voto, que é 30 por dia. E mundo que isso funciona? Nenhum. Mas funciona? Tá lá, rodando tá mais de ano. Então, se alguém me falasse disso na época, né, que lançou, que o primeiro não foi vendido por 600 Ether no pico do bull market. Então, tipo, pra quê? Não sei, mas é aí que a gente entra por isso que eu falei que é subjetivo, de movimento cultural. Porque, por exemplo, quando você olha de uma parte de mercado investidor tradicional, você vai tentar olhar métricas, tudo isso que eu acabei de falar. Agora, quando você está na Web3, um ativão, um maluco, igual eu, tu vai olhar, caramba, mas qual é o movimento cultural? Qual é a narrativa por trás desse projeto? Quando você vê que existe uma narrativa que pode ser construída, a gente vê isso muito mais com NFT do que DeFi, porque DeFi eles não conseguem muito fazer. Existem bons projetos que conseguiram tracionar com DeFi, só que eles não tinham um produto muito forte. Agora, tipo, a Uniswap, ela fatura muita grana, né? Ela não, mas ela gera muito dinheiro. Só que você não vê ela fazendo um marketing violento. Ela não é uma marqueteira, porque ela já fatura um dinheiro sem precisar fazer muito marqueteiro. Então, em DeFi, a galera não faz tanto isso. O marketing é um pouco mais, tipo, dar grana pra galera, esse tipo de coisa. Agora, em NFT e DAOs, com NFTs, como a Nouns, por exemplo, a galera tá começando. A Moonbirds também tá migrando para esse modelo. Então, acho que tem esses dois critérios. Objetivos, alocação de tokens, como se comportam, documentação e o produto que a DAO vai vender e se realmente dá dinheiro. E o subjetivo, que é analisar, tipo, qual que é a narrativa que eles estão usando, será que realmente faz sentido isso, a parte cultural. E os fundadores, porque tem muitos projetos, protocolos bons, que os fundadores são anônimos, né? Tem um venture capital que eu amo, de paixão, que é a eGirl Capital, não sei se vocês conhecem, mas é um fundo de investimento de anon. Absolutamente tudo maluco. No Twitter só falam besteira. Mas eles são geniais, eles são investidores na Blur, por exemplo. Então eles são muito bons, mas eu gosto. Mas por quê? Conheço os caras, sei como é que eles funcionam, como eles se comportam. Então, tipo, eu já tenho uma confiança ao ponto de confiar mais em Anon do que em Venture Capital conhecido. Só uma coisa, Anon, anônimo. Isso, caralho. Perdão, velho. Fica tranquilo, Guilherme. A nossa função aqui no Contos do Cripto é exatamente traduzir os especialistas. Então, você é um especialista, você pode falar jargão e a gente traduz aqui para a galera. Obrigado. Amém. Você falou do tokenomics, né, cara? Essa parte de entender estoque, as emissões. Agora, eu queria entender o seguinte. Você parou para analisar a DAO, fez sua leitura, critérios objetivos, critérios subjetivos, juntou e empacotou, etc. Normalmente, a DAO tem um token. Isso te dá também
trazendo aqui para o viés do buy and hold aqui, isso também te dá informações relevantes sobre potencial de valorização do token? Sim, dá e não dá, assim, porque, tipo assim, vamos pegar a Uniswap, por exemplo, é uma DAO muito foda, né, tipo, eles geram muito dinheiro, tipo, a infraestrutura de DeFi é a Uniswap, e o token não sobe. Por quê? Porque o token não captura valor, né, é essa a questão. As DAOs precisam criar maneiras dos próprios tokens capturarem valor. A GMX, por exemplo, ela conseguiu isso com êxito. Ela conseguiu fazer com que o token dela capturasse valor, porque ela desenvolveu um produto muito bom. Agora, a maioria, e aí a gente vê esse meta da GMX se alastrando na Arbitrum, né? Eu acho que isso pode se espalhar em outras blockchains, mas meu ponto é, a questão é, tipo, para que aquele token serve? Se você comprar um token e não serve para nada, ele não vai valer absolutamente nada. Quando eu falo nada, tipo assim, eu já falei até com um amigo meu, Guilherme, não sei por que eu pensei um token que não é de uma DAO, mas eu pensei um token que chama XRP. Você falando aí, começou a vir XRP na minha cabeça. E tipo, governança é a maior narrativa que o pessoal utiliza para conseguir vender. E a Nouns vende esse peixe, né? Na Nouns, quando você compra um NFT, é governança. E o pessoal paga. Mas calma, governança de um caixa significativo. Então, mas porque lá quando você compra um token, né, muito além do investimento, você compra influência. Então a Nouns comprar influência num tesouro de 45 milhões de dólares é bom, né? Faz sentido. Mas se eu comprar R$1 milhão de Uni hoje, eu vou conseguir fazer o quê? Na Uniswap? Nada. Então a gente também tem esse viés. Por exemplo, em DAOs sociais, com influência, eu consigo fazer muito mais coisa do que em DAOs de DeFi. Porque DAOs de DeFi não tem o que a gente chama de uma governança muito constante de propostas. Eles usam um framework de governança minimizada, né? Tipo, muitas poucas decisões, mas focadas no objetivo comum da DAO, que é crescer, gerar receita, etc. Então eu acho que a questão é tipo, entender para que serve o token. Se o token não servir para nada, não faz muito sentido, apesar de todo, se eu tiver um tokenomics fenomenal, mas o token não tiver utilidade, não vai fazer sentido. E também, tipo, se o token não tiver utilidade, o tokenomics não é bom, né? Porque não faz sentido. E até tem projetos que são bons e o tokenomics não é, sabe? Tipo, o The Graph, por exemplo, que é o pessoal chama de Google da Web3, né? Tipo, eles não têm e eu acho que o white paper deles mesmo fala que eles não têm um anseio de agregar valor pro token, deixar todo mundo rico. A vibe deles é fazer o que eles estão fazendo, mano. E tá fazendo muito bem. Vocês já usaram os subgraphs do The Graph, é fenomenal para fazer pesquisa, assim, os caras são muito foda. Eu nem sou dev. Quem é dev, então deve ser 1000 vezes mais que eu. Os caras são bons. Só que a questão é que não captura tanto valor assim. Então eu acho que é mais essa vibes, qual a utilidade do token e essas paradas. Deixa eu só deixar uma dica pra galera, a gente vai botar o link aqui na descrição, mas cara, estudem a Nouns, porque é uma das coisas mais interessantes que eu já vi em Web3, e eu acho que é uma das melhores maneiras de você entender a mudança cultural que o Web3 é entender como que a Nouns funciona. Inclusive, um monte de outras DAOs surgiram usando o protocolo da Nouns. Então, entra no site, muito rápido você vai entender o que ela é, o que ela faz, como ela funciona. Fica essa dica aí. Ô, Guiriba, então agora seguindo aqui, tem uma das coisas que eu queria perguntar para você, e é uma curiosidade que eu tenho grande, porque eu estudo, eu leio e tal, mas eu não participo ativamente de uma DAO, por um motivo simples, cara, tempo, né? Eu tenho 300 coisas para fazer, eu acho incrível, eu sempre elogio, sempre vou puxar o saco da Bankless, porque eu acho que é uma das DAOs mais incríveis que a gente tem no Brasil, provavelmente a primeira e tal, mas, cara, exige uma dedicação de tempo. Eu queria saber por que você dedica o seu tempo para várias das DAOs que você dedica, se você puder contar algumas das que você mais gosta. E para quem quer começar amanhã, eu quero entender, quero participar de uma DAO, qual é a sua indicação? Eu acho que, tipo, para contribuir numa DAO, tipo, você tem que, primeiro, assim, querer botar a mão na massa, sabe? Então, tipo, fazer... Porque, assim, eu gosto de contribuir por um motivo, porque eu gosto de ver as coisas acontecendo. Tipo assim, quando eu trabalho com research, você vê muito as decisões, você consegue analisar, tipo, até salário da galera, ver quanto que se paga pra galera. Isso a transparência é muito legal. Mas você não tá, tipo, botando a mão na massa, tipo, buildando, né, que a gente fala, né, construindo. Então, quando tu tá numa DAO é legal, essa parte não é fácil, né? Então, tipo, as DAOs que eu contribuo, eu gosto de estar justamente por isso, para estar atuando, tipo, porra,
tem call de tokenomics, como é que os caras vão tirar receita para DAO? Pô, vou colar para ver o que os caras estão fazendo, às vezes dá uma ideia. Ou tipo, velho, quero fazer a galera conhecer a Nouns, né? Pô, a Nouns tem um jargão, né? Que é proliferar o meme, né? Proliferar a Nouns por aí, né? E é puramente marketear com um nome diferente, mas proliferar o meme, né? Então, tipo, como que eu vou proliferar? Vamos fazer uma ação física, né, presencial, vamos fazer um evento, não, vamos escrever um texto, não, vamos fazer um reel, sei lá. Eu acho que essa vibe de estar envolvido para ajudar a construir é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo entender. Então, a ideia seria o seguinte, você teria... Eu sou professor, né? E eu falo que eu tenho um prazer quando eu dou uma aula, quando eu vejo o brilho no olho de um aluno e o cara criando uma conexão mental nova. Então, você diria que talvez, me disse se está certo o que eu entendi, que você... É o prazer de você ver algo que você visualizou e você participou na construção daquilo se tornar realidade, gerar um impacto no mundo. Seria isso? É isso mesmo, sabe? E não precisa ser um impacto, tipo, impacto social, altruísmo. Eu gosto, tipo, eu já fiz um projeto, a gente aprovou uma proposta, Paradigma, né? A gente aprovou uma proposta lá na Nouns para ensinar cripto para as crianças no Rio, né? Com o Bob. E a gente ensinou, ele tem um instituto lá, fiz umas ações com skatista para ensinar cripto para skatista. Foi um board muito massa. E, tipo, eu já fiz, mas o resultado pode ser, tipo, puramente financeiro para a DAO. Por exemplo, a DAO tá acabando o tesouro, por exemplo, precisa pagar a galera, tu precisa fazer um dinheiro. Aí tu pensa num produto foda que vai dar dinheiro para a DAO e gera dinheiro. E aí a galera, vamos rodar o projeto. Então, acho que essas coisas é legal. E, tipo, a forma de trabalhar é totalmente diferente. Você não tem que, cumprir 8 horas por dia, X reunião, call. Não, é tudo Discord. Tem uns brother lá que é anônimo. Tem um cara lá que ele não fala, nunca. Né? E galera, tem gente que nunca viu minha cara, então acho que esse meio de trabalhar, tipo, a galera não sabe meu nome, a galera não sabe onde eu moro. É uma mudança de paradigma completa mesmo. Real, né? Pra galera de Web 2 aqui, que tá vendo esse programa, que tem a nossa faixa etária, os caras estão falando, meu, que cara maluco. E pensa, tipo, eu trampava, né, tradicionalmente, saí dos meus trampos, vou trampar em DAO, recebia em token de governança e stablecoin, não existia um contrato, não existia nada, tipo, vambora. E, mano, tô nessa, vai mais de ano. E tá suave. Tem gente que tá muito mais antes que eu, sabe? Então, acho que funciona. Claro que pode dar X problemas, tem a questão regulatória, tem N questões, mas eu acho que, tipo, como é uma coisa muito nova, se tu não arrisca, não vai, né? Não vai, não tem jeito. Então, alguém tem que ir, né? E eu gosto, por isso eu gosto de sempre manter essa vertente de research, que é uma visão muito mais cética e crítica, e uma visão, tipo, de contribuidor, tipo, de buildar mesmo, fazer as paradas. Muito legal, hein, cara? E Guiriba, me conta assim, eu vejo que você está muito próximo das discussões, então eu escutei, né, que as DAOs, essa questão delas serem centralizadas, ou delas serem, descentralizadas de verdade, mas na verdade algumas não são, e etc. E, teve uma história recente da A16Z que fez o que eu chamaria no mercado tradicional de um hostile takeover, assim, né? Assumir, pegar, puxar para ela e tal. E eu fiquei com a impressão que isso, cara, levantou, deixou à tona um pouco do que eu enxergo, e eu quero entender melhor, uma fragilidade na questão das decisões, da governança em DAOs. Tem a ver, assim, cara, quem tem mais grana vota mais, como que isso é tratado dentro de DAOs? Ou até se você puder contar um pouco mais do caso para a galera entender, e eu também, e aí a sua impressão, sua opinião sobre como tudo isso aconteceu. Então, resumindo para a galera aí, é que a gente tem a Uniswap, que é uma das maiores DAOs no mercado, né? E a gente tem vários fundos de investimento lá alocados, né? A gente tem a 16Z, a gente tem a DeFi Digital, a gente tem a Jump Capital, né? E eles fizeram uma votação para aprovar uma bridge, só para fazer mensagem de uma blockchain a outra, né? Para a BNB Chain. E a gente tinha duas bridges, a Layer Zero e a Wormhole. Só que a 16Z, que era um fundo de investimento, tinha alocado na Layer Zero e a Jump Capital na Wormhole, né? Então, elas tinham puros interesses ali. Só que a 16Z perdeu a votação e na Uniswap tem votações, né? Então, a gente tem a Temperature Check, que é para verificar literalmente a temperatura da governança, né? Para ver o que a galera está pensando, e depois a votação on-chain, que é o que vai realmente executar a proposta. Na votação no snapshot, né? Na verificação de temperatura, a 16Z não votou. Por quê? Porque os tokens estavam custodiados de uma maneira que ela não conseguiria votar com os tokens dela. E aí, a Layer Zero ganhou,
A wormhole... Por uma tecnicalidade, ela não conseguiu votar. Por uma tecnicalidade, não foi tipo, ela foi proibida, não, tipo assim, tava numa carteira que não dá para votar. Não é isso, mas tipo isso. E aí ela não conseguiu votar. E aí a Jump Capital, que tinha investimento na wormhole, votou na wormhole com todo o dinheiro investido dela, e a wormhole venceu. Mas vale mencionar, várias outras pessoas, fundos de investimento, votaram na wormhole. E ela ganhou. Então, a proposta seguinte era o quê? A wormhole vai ser implementada como bridge, né? Ou não. E aí a D6Z, na época que estava rolando a proposta, votou com um não de 15 milhões de tokens, né? Naquela época. E, tipo, causou um burburinho por causa disso, né? Você falou, tipo, pô, mas eu via várias manchetes, né? Tipo, a D6Z é dona da Uniswap, né? Meu Deus. E, tipo, não é, sabe? Tipo, porque, assim, ela tem muito investimento, mas tem muitas outras pessoas investidas. Agora você me pergunta, DAOs são centralizados? São, normal. Isso é fato, para mim, hoje em dia, é fato. A grande questão é, tipo, que a gente tem que pensar, isso é, tipo, ruim? Por quê? Porque eu comparo muito DAO com blockchain, sabe? Por exemplo, o Bitcoin, maculado, Satoshi Nakamoto, cara, fez a parada acontecer. Mas o Bitcoin, tipo, a gente vê que ele é resiliente, né? Só que ele não tem tantas aplicabilidades. Hoje em dia a gente está vendo os NFT no Bitcoin, que nem vou falar disso, mas a priori ele é um sistema monetário descentralizado. E é isso, né? Ele não tem escalabilidade. Mas por que eu estou comparando com isso? Porque ele é descentralizado, mas não tem escalabilidade, né? Ao ponto que outras blockchains mais centralizadas têm escalabilidade, conseguem crescer com muito mais rapidez. DAOs é a mesma coisa. DAOs descentralizadas não conseguem se organizar muito bem. Sempre dá merda. Agora, quando elas centralizam, e isso é uma discussão que a gente está tendo agora, né? Tipo, que eu tenho visto pessoal que pesquisa DAO fora do país. Há DAOs que começaram centralizadas e estão em processo de descentralização. Será que vai conseguir descentralizar mesmo? Sabe? Será que o pessoal vai abdicar do poder na DAO em prol da descentralização? E eu duvido muito, porque o ser humano não é altruísta assim, né? Então, inclusive, se eu não me engano, foi o fundador, agora não lembro se foi o da Uniswap, que falou que DAO não necessariamente, provavelmente não é o melhor formato para uma empresa sustentável, né? Velho, porque é difícil. Então, por isso que a gente sempre, tem um amigo meu, né, o Vitor, que ele é bem loucão igual eu, assim, em relação ao Web3, e a gente fala, tipo, que por isso que DAOs não são empresas, sabe? DAOs são comunidades. Você pode pegar uma comunidade e fazer uma empresa? Tu pode, mas DAO não é uma empresa, né? É uma comunidade que pode fazer muito dinheiro. Mas você tentar meter uma estrutura de uma empresa dentro de uma DAO fica difícil. Até dá. Dá para fazer governança de X maneiras, etc., para você evitar X problemas. Mas quanto mais coisinhas você coloca numa governança, mais você inibe a pessoa de votar. Né? O que a gente chama de apatia da votação. Né? A galera não tem vontade de votar, porque é complicado pra cacete. A menos que seja uma DAO tipo a Uniswap, né? Que a Uniswap eu falo que é uma comunidade de fundos de investimento. Porque tem lá, tipo, 10 fundos de investimento com muito dinheiro investido, e que eles não comandam, mas que eles tocam um projeto. A 16 até tem um projeto muito bom, que eu não sei se vocês já viram, que foi em 2020. Ela fez um projeto para descentralizar o poder dela na Uniswap, não por altruísmo, mas provavelmente por risco regulatório, porque tinha-se muita especulação que ela era dona da Uniswap. E aí ela fez uma parada para delegar tokens para universidades. E aí elas tinham as universidades delegadas. Então ela delega tipo Harvard, Stanford, Michigan, London Business School, várias universidades bem renomadas, a maioria dos Estados Unidos, e elas votam com os tokens da Uniswap. Por quê? Porque ela resolveu literalmente descentralizar. E isso se provou real, porque na votação de Itacuja que a gente está falando, várias delas votaram contra a S16Z. Então, tipo, essa questão, ela conseguiu provar para os reguladores que, não sou dono da parada. Perdeu, mas pelo menos não vai ser processada por enquanto. Por isso, só que entra uma outra discussão, né, que eu vi pessoal falando, tipo, quando você delega token para alguém, e delegar token é o quê? Eu compro $1 de um token de um token de uma DAO, mas eu não quero votar, porque eu não tenho intenção de votar. Aí eu vou lá e delego para o Estevão, e o Estevão vota para mim. Quando eu delego para o Estevão, eu tenho a expectativa que ele vai me representar. Se ele votar contra os meus interesses, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar o token dele, delegar para o Kenneth, que ele vai votar conforme eu penso. É uma falsa sensação de independência, né? Exatamente, entendeu? E a 16 delegou para as universidades em prol da descentralização, mas eu acho que elas tinham uma expectativa, tipo um relacionamento, né? Tem uma expectativa ali. E esse é o ponto. Ela
que a galera votou contra. Só que eles não vão arrancar a delegação por meio do regulatório. Mas teve essa discussão sobre, porra, vocês são meus brothers e estão me ferrando aqui, entendeu? Griba, para a gente partir então agora para a última pergunta, eu sempre gosto de terminar o episódio, já que a gente está falando sobre uma tecnologia que ainda está na infância, eu sempre gosto de abrir uma porta para a gente olhar para frente e perguntar para o especialista que a gente convida o que ele enxerga quando ele pensa nessa tecnologia completamente implementada, né? Eu lembrei agora, enquanto você estava conversando aqui, eu não consegui achar, mas teve uma história de uma tentativa de democracia participativa no Estado americano, em que eles deram a possibilidade da população votar como se fossem deputados, assim. E aí eles queriam entregaram um projeto que era aumentar o tempo de cadeia de vários crimes, que todos os especialistas comprovaram, mostraram que não fazia diferença, não era o tempo de prisão, mas sim o risco de ser preso que influenciava, né? E aí todo mundo votou por aumentar o tempo. Aí eles tinham então que votar para aprovar mais orçamento para as cadeias. Aí eles votaram não. Então, quer dizer, eu quero prender a galera por mais tempo, mas não quero gastar mais dinheiro. Então, esse é o problema quando você tem a democracia totalmente participativa, porque não necessariamente quem vota, né, conhece o processo. Então, é o dilema democrático. A democracia é muito bom, mas tem lá suas dificuldades. E aí, uma das coisas que quando eu penso em DAO, me vem à cabeça as cooperativas, né? A cooperativa existe desde os primórdios do ser humano lá, quando a gente começou a agricultura, a gente já tinha a lógica de cooperativa. Me parece que a DAO é a evolução on-chain, né, do que era uma cooperativa. Isso é um monte de gente que se junta para criar algo de interesse comum e que todo mundo está ajudando a construir. Minha primeira pergunta para você é se você concorda com essa minha visão de que a DAO seria a versão blockchain de uma cooperativa. E aí, quando você olha para um futuro, o que você enxerga que é o impacto social que as DAOs vão causar e se elas vão ter um impacto maior do que as cooperativas têm na sociedade hoje? Aí essa eu quero abrir para você destilar aí tudo que você sabe sobre o tema. Senhor amado, hein? Me ferrou. Mas enfim, sobre cooperativa, velho, eu gosto dessa ideia. Eu gosto de, tipo, uma vez eu fiz uma pesquisa sobre, tipo, eu quis entender acabo que eu vou muito longe. Então, tipo, eu queria entender a história da humanidade para ver como que o ser humano se organizava desde tribos até onde a gente está hoje em dia. E nessa pesquisa, eu caí exatamente nisso que você me perguntou. Eu caí em cooperativa, sabe? Porque, para mim, também DAO são cooperativas on-chain, digamos assim. Eu também acho, só que eu acho que a DAO, tipo, ela deu esse passinho, né? Que a cooperativa, apesar dela ter votações e dela ter pessoas unidas em prol do bem comum, provavelmente ela tinha muita corrupção também, como DAOs também tem, porque ela só usava meios tradicionais, né? Então, tipo, as votações talvez não fossem tão transparentes, né? Só que dependia muito, normalmente elas eram muito locais, né? Não eram tipo internacionais. Claro que existem cooperativas internacionais, mas não eram facilmente escaláveis também. Então acho que esse passinho que a gente deu com as DAOs, a gente criou um novo gênero, sim. A gente até pode chamar de DAO, de cooperativa on-chain, para entender, mas eu gosto de entender que é um novo gênero. Não sei se é um novo gênero de um novo framework para os seres humanos se organizarem, ou talvez. É eficiente, perfeito? Não é, mas qual é? Né? Essa é a grande pergunta, porque a gente, tipo, democracia mesmo, né? A democracia Eu gosto muito da frase que diz que a democracia é uma merda, mas é a melhor merda que a gente tem até hoje. Exato, né? Tipo, democracia não dá certo, velho. Tipo, não funciona, mas eu não quero um outro sistema, porque para mim é o que faz mais sentido, né? Só que, tipo, em termos de eficiência, a gente vê isso em DAOs. Não vamos falar de democracia, mas vamos ver isso em DAOs. As DAOs que começam centralizadas, acabam que elas conseguem tocar melhor os projetos, assim. Então, democracia, se centralizar uma democracia, né? Será que é bom? Velho, não sei. Talvez tivesse mais eficiência, mas você ia suprimir vontades, assim como em DAOs acontece. Então, a democracia participativa é um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que DAOs são um modelo muito mais adequado ao que a gente vive hoje. Porque a gente vive um mundo que é totalmente online. Absolutamente, todo mundo vive X horas no TikTok. Eu não, mas eu sei que muita gente usa o TikTok, o Instagram, o Twitter, eu gasto minha vida inteira no Twitter, no trabalho e na diversão. Então, tipo, acaba que a gente consome toda a nossa vida online. Então,
partir do pressuposto que a gente cria uma comunidade online, totalmente online, nativa, véio, até onde o dinheiro, a compensação, tudo que você faz, você recebe nativamente online e é verificável, né, tem essa confiança por trás, eu acho que as DAOs fazem muito sentido. E tem um livro que eu gosto muito, né, que é o Network State, do Balaji. Balaji, tipo, ele começou o braço de cripto na 16Z, ele era CTO da Coinbase, tipo, ele tem um background muito foda de tecnologia, investir em biotech, é um cara tem um background muito foda de investimento, de cripto, de tecnologia. E ele escreveu esse tanto no Network State, que eu não vou falar do livro inteiro aqui, porque é muito bom, mas acaba que é um pouco extenso, mas em termos simples, ele fala que os estados-nação, os países, vão ser, não sei se substituídos, mas aos poucos a gente vai ter outros tipos de estados surgindo que eles chamam de estados de rede, que são comunidades online, que vão começar a crescer ao ponto de até terem território. E a gente tem DAOs que tem isso, né? Não sei se já ouviram falar da Cabin DAO, mas a Cabin DAO, ela é tipo uma quinto andar descentralizada. Então você consegue vender e comprar imóveis de maneira descentralizada. Tem uma DAO nos Estados Unidos, inclusive, que conseguiu um terreno, um espaço dentro de um estado, e que eles estão criando uma cidade baseada em DAO, não tem? Tem, a City DAO, tem. E tem isso, entendeu? Então, tipo assim, nesse Network State, nesses estados em rede, a gente vai começar a ver comunidades se organizando, tendo um espaço no território, ao ponto que ela vai ter uma soberania internacional, né? Eles chamam no livro, né, o Balaji chama de Startup Society, né? Que são sociedades startups que fundos de investimento sim vão aportar, assim como DAOs fazem, e a gente já tem iniciativas, tipo a Praxis, por exemplo, é uma delas, que não é uma DAO, mas é uma comunidade, é uma Startup Society que tem tipo a Paradigm, que é um fundo de investimento muito foda, não foda só pela grana que eles fazem, mas foda pelas vertentes em que eles investem. Então, tipo, eles têm investimento na Praxis, por exemplo, que é uma Startup Society. Eles compraram um terrenão, não lembro onde é, mas eles estão fazendo uma comunidade presencial e online. E é o que eles sempre falam no livro, que a gente precisa unir os dois mundos, o presencial e o online. Não consegue existir só no mundo só, sabe? Então, eu acho que as DAOs talvez sejam o framework para a gente conseguir construir esse novo tipo de comunidade, até essa nova forma dos seres humanos se organizarem, mas claro que antes da gente fazer isso, a gente tem que resolver todos os problemas de DAOs que tem, como descentralização, que às vezes peca, golpes mesmo, né? DAOs de pessoas que criam DAOs de má fé, eu acho que são problemas que a gente tem que resolver, mas acho que tem um potencial gigantesco para a gente conseguir até reformular a maneira como a nossa sociedade se organiza. Ô, Guiri, você ficou falando isso e eu fiquei pensando aqui que esse seria o mundo para, assim, você ter essas DAOs estados, né? Eu fiquei imaginando as DAOs dos conservadores, as DAOs dos liberais. Sim, velho. E assim... A DAO que faz L com a mão, a DAO que chama o mito. É fato. E sim, isso vai... E até tem uma parada legal que eu gosto de falar para os caras, né? Quem que discute o livro. E que, assim, como que funciona uma blockchain ou uma DAO? Tem pessoas, tem contribuidores lá dentro. Quando há uma discordância, o que acontece? Rola um fork. Vai acontecer isso, né? Nesse contexto de estados em rede, os estados vão surgir, vão ter, né, seus territórios, mas vai acontecer discordâncias políticas, ideológicas, financeiras, e vão começar a pipocar novos estados com base no primeiro, porque a humanidade não tem um consenso, né? Não é uma blockchain, né? A humanidade não tem um consenso. Então, para atingir o consenso, vai ser criados pequenos estados em rede, pequenas DAOs, de maneira que eles vão acabando se fechando naquela câmara de eco, que acontece isso por causa do algoritmo, mas eu acho que isso pode se movimentar para o mundo real. Guiriba, primeiro assim, eu quero te agradecer, a gente até passou do tempo convencional do episódio, porque o papo com você estava fantástico. Eu quero realmente agradecer, cara, eu tô aqui, eu vou terminar o episódio fritando agora nessa sua última resposta. Não, com certeza na resposta, com certeza nas referências das DAOs, cara, foi abrindo várias abas aqui já com os nomes, muita coisa legal para pesquisar, e ainda literatura, que no meu caso me atrai bastante também. Pô, completaço, cara. Mas então, Guiriba, além de agradecer você pelo tempo, eu quero agradecer você que está aqui assistindo, ficou até o final com a gente, inclusive episódio mais longo do que o padrão nosso do canal aqui. E galera, eu vou pedir para vocês um favor, manda esse episódio para as pessoas que precisam entender que esse mundo que elas estão vivendo vai mudar.
Assim como quando entrou a internet, o mundo mudou, depois veio o celular e mudou tudo de novo, a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Então, manda isso para aquela pessoa que você sabe que precisa enxergar tudo que está acontecendo. E aproveita, se você gostou, óbvio, curte lá o canal. E muito obrigado e até o próximo episódio do Contos do Cripto.